Meus caros, é preciso ter muita lata, ser muito cara de pau, como diz o brasileiro, para arranjar argumentos para desculpar o atual presidente do Brasil, Lula, Drão, sobre as suas declarações na China e depois na Malásia e depois em todo lado, onde ele, enfim, acabou por se ajoelhar perante o presidente chinês, democraticamente eleito, como todos sabemos, aquela grande democracia oriental do Partido Único, e depois vai correndo o resto do mundo a dizer aquelas barbaridades de que a NATO tem tanta culpa como a Rússia no que está a passar na Ucrânia. Como é que é possível alguém vir dizer isto? É bom que isto tenha acontecido para que pelo menos os portugueses e os brasileiros percebam de que matéria é feita aquele Lula, Drão. E há 200 anos que nós desenvolvemos com o Brasil uma relação de fraterna amizade. Essa relação de fraterna amizade entre Portugal e o Brasil fundamenta-se numa história comum, numa língua comum. Portugal e o Brasil souberam sempre compreender que o nível das suas relações e a intensidade das suas relações estão acima de qualquer divergência que possa existir. Tem piada que esta coisa dos 200 anos que ele aqui alega é exatamente o mesmo argumento que é usado pelo Lula, Drão, para se defender das mesmas acusações de que está a ser alvo por parte de todo o mundo civilizado. Ele está a dizer que já tem relações, o Brasil tem relações com a Rússia já há quase 200 anos, é a mesma coisa. Não sei se lêem pela mesma cartilha, se telefonam um ao outro, se há alguém que escreve o discurso de ambos. Mas Lula, Drão, acaba de dizer a mesma coisa, portanto que as relações entre o Brasil e a Rússia já têm quase 200 anos, portanto somos muito amigos, ou seja, a Rússia pode invadir quem quiser, pode escravizar quem quiser, pode matar as dezenas de milhares de pessoas civis que quiser, que está tudo bem, porque acima de tudo isso está a nossa amizade, a amizade entre o Brasil e a Rússia. E este Costa vem dizer é a mesma coisa, vem dizer que como temos grandes relações que estão acima de tudo, portanto o Brasil pode defender aquele regime que Costa passa a vida a criticar, e neste caso bem, um regime que ocupou ou tentou ocupar, invadiu pelo menos grande parte de outro país. Ora, o que não se perdoa a ninguém, para os socialistas, pode-se perdoar afinal a alguém. Basta que sejam dos nossos. Se forem dos nossos, nós perdoamos-lhes tudo. Podem ser fascistas, podem ser comunistas, podem ser nazis, podem ser Boaventura, Sousa Santos, podem ser o que quiserem. Se forem dos nossos, eles podem quebrar todas as leis. Não há problema nenhum. Se forem nossos. Se forem os outros, esses não. Pela mesma coisa que faz Lula, acusamos-los de serem tudo fascistas, racistas, xenófobos, bandidos. Só não chamamos de Lulas porque também não podemos chegar a esse ponto. Há limites, não é? Há limites para a decência. A posição brasileira até agora tem sido muito consistente. Eu até trouxe, para não me enganar, o seguinte: sob a presidência de Bolsonaro... Sob a presidência de quem? Marcelo? Sob a presidência de Bolsonaro? Deve-se ter enganado, mas claro que nós todos esperávamos que Marcelo viesse a acudir ao seu grande líder espiritual, António Costa, não é? O Brasil votou a favor da resolução condenando a invasão, em março do ano passado. Voltou a condenar ainda no final de março. Marcelo, continuamos a falar do Bolsonaro, não é do Lula, Bolsonaro, certo? Absteve-se, é verdade, em 7 de abril do ano passado, ainda com o presidente anterior, quanto à suspensão no Conselho de Direitos Humanos, mas votou a favor do não reconhecimento das regiões ocupadas da Ucrânia. Isso foi no tempo do Bolsonaro, Marcelo. Voltou a votar ainda no mandato do presidente Bolsonaro? Sim, estamos ainda no tempo de Bolsonaro, não é do Lula, Drão. Que a Rússia deve ser responsabilizada pelas violações, e já com o presidente Lula. Oh, que lindo, vejam bem a alegria naquela face, e já com o presidente Lula, primeira medida do presidente Lula. Drão. Em fevereiro, pediu a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. Olhe, pois agora ele faz o contrário. Ele diz que a culpa tanto é de um como é de outro, e a NATO, a União Europeia e os Estados Unidos é que estão a acicatar a guerra, portanto, neste momento ele não pede retirada de tropas nenhumas. Ele quer é que a guerra acabe, porque
ambos são culpados. Portanto, um volte de face, uma narrativa completamente oposta àquela que, pelos vistos, votou em fevereiro. Se nós só tivéssemos relações diplomáticas que os países concordam com a nossa política interna e externa, não tínhamos com 3/4 do mundo. Essa deixou-me a pensar, ó Sr. Presidente. Então o senhor diz que 3/4 da população mundial do mundo não concordam com a nossa política? Então, será que nós estamos bem? Se me está a dizer isso, 3/4 são 75%. Então, só 1/4 é que concorda com a nossa política interna e externa? Bem, externa já nem me vou pronunciar, mas interna, se isso é verdade, eles têm razão. 3/4 do mundo não pode concordar com uma política interna que empobrece um povo, que o faz cair de 21º para 27º em meia dúzia de anos. Realmente, eu também não concordo com a política interna. Aí estamos de acordo. Fugiu-lhe a língua para a verdade. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Cualquier neutralidad que no distinga entre el agresor y el agredido es ponerse del lado del agresor. E foi exatamente o que fez Lula, Drão. Em vez de se pôr do lado da democracia, coloca-se a beijar os pés às maiores ditaduras, às ditaduras mais sanguinárias do mundo. E não tem vergonha naquela cara. Cuando el presidente Macron va a Pekín y le dice al presidente Xi que espera que le ayude a hacer entrar en razón a Putin, a lo mejor resulta que el presidente Xi no cree que Putin haya perdido la razón, sino al contrario, que tiene razones que comparte con él y con muchos de sus visitantes, como el presidente Lula, que ha estado antes de ayer en Pekín y ha cultivado la misma ambigüedad estratégica que China. Mas eu não vejo aqui ambiguidade nenhuma. Lula está descaradamente ao lado de Putin. China no es Rusia. China es un superpoder que crece y su atractividad para muchos países del sur es innegable. Especialmente para aqueles pequenos políticos ecos que rapidamente percebem que não conseguem ter mão num país, ainda mais um super país como o Brasil, e, portanto, têm que se aliar, têm que ser subservientes, têm que ser escravos de uma grande superpotência, por mais ditatorial que seja, por mais sanguinária que ela seja. Isso não lhes interessa. Eles percebem que não conseguem gerir o país sozinho e têm que se agarrar a um grande monstro da economia mundial. Não interessa que seja uma ditadura, não interessa que seja uma desgraça para o seu povo. Tem que se agarrar a qualquer coisa. É o que está a fazer Lula, Drão. В том, что касается процессов на Украине. Мы признательны бразильским друзьям за прекрасное понимание генезиса этой ситуации, признательность за стремление внести вклад в поиск путей ее урегулирования. É claro que esta posição de Lula não é defensável, ele já conseguiu granjear a antipatia de todos os democratas do mundo. Os Estados Unidos da América dizem que ele o que faz é papaguear propaganda russa e, neste caso, eu que nunca dei razão a Biden, vou ter que lhe dar pela primeira vez. É isso mesmo que faz Lula, Drão. É papaguear propaganda russa, mas o problema dele não é a Rússia, o problema dele é aliar-se à China para poder sobreviver, como acabo de vos dizer. Estamos aqui perante um homem a quem caiu finalmente a máscara. Para mim, ele nunca me enganou, mas pelos vistos enganou muita gente, incluindo mais de metade dos brasileiros. Ou então, é a máscara que ele sempre teve, a de um comunista, um desgraçado e miserável comunista que finalmente se juntou aos seus. E agora, brasileiros, o que é que vocês vão fazer?